Olá, sejam bem-vindos a este canal que busca ser sempre interativo e participativo. Eu recebi um e-mail aqui dela, que é lá de Goiânia. Olá, André. Primeiramente gostaria que soubesse que eu desejo muitas bênçãos na sua vida e sucesso sempre. Amém. Muito obrigado. Que sejam bênçãos a nós todos. A gente tem que sempre pedir as bênçãos dos céus mesmo, né, para nossa vida. A gente tem que pedir sucesso sempre. Sucesso a gente pode ter em todos os campos da nossa vida. Sucesso, você pode ser, por exemplo, você que está me assistindo, uma dona de casa de sucesso. Às vezes a gente associa sucesso com fama e a gente tem que fazer essa desassociação de sucesso à fama. Sim, a fama ela pode ser uma consequência do sucesso, mas é um aspecto, né? A pessoa pode ter tanto sucesso na sua atividade que ela passa a ter fama naquilo. Agora, a gente entende fama muitas vezes com ser muito conhecido, receber muitos aplausos, e não é isso. Eu conheço pessoas que não receberam um aplauso, mas elas têm muito sucesso naquilo que elas fazem. E sucesso a gente tem que buscar sempre mesmo, porque quando a gente obtém sucesso nas coisas que a gente faz, a gente é uma pessoa realizada. Significa que a gente atingiu o nosso objetivo, a gente atingiu a nossa meta, o nosso propósito. Filósofo. Aí ela continua, seu trabalho de aconselhar as pessoas é muito útil. Muito obrigado. Bom, meu nome é tal, tenho tantos anos, mas não revele, por favor. Segredo. Me chame de moça, que saberei que sou eu. Olá, little girl. Moça. Namoro um rapaz há 2 anos. Recentemente ele me pediu em noivado. Eu amo muito, mas acontece que eu estou muito indecisa e confusa sobre os sentimentos dele por mim. Desde o início do namoro, tivemos muitos problemas em relação ao fato dele gostar de olhar fotos eróticas de mulheres nas redes sociais. Ele curte e comenta as fotos delas. E é seguidor abertamente de um monte dessas mulheres gostosas e que só postam fotos vulgares e indecentes. Enfim, eu não acho isso certo e me sinto muito humilhada diante dessa situação. Não tenho ciúmes dele, não tenho problema em ele apreciar uma mulher bonita. Mas quando se trata de mulheres vulgares, virtuais, do tipo photoshopadas e ou reais, mas artificiais, eu me sinto mal e não gosto mesmo. Também não gosto que ele veja revistas de mulheres peladas. Me sinto desvalorizada e diminuída. Não posso competir com elas que só vivem para o corpo. E nem são isso tudo o que aparentam nas fotos. Olha, deixa eu fazer um parênteses aqui. É claro que a pessoa às vezes não é tudo aquilo que aparenta nas fotos, não, porque, meu bem, depois que surgiu o Photoshop, tem muita coisa aí que, nossa, que as pessoas maqueiam e escondem e, né, tira pneuzinho, tira estria, e então cria-se aquele protótipo de beleza. Então, quer dizer, é até um padrão que está distante, de fato, da realidade. Então, eu acho que eu vou fazer um parênteses aqui, porque tem algumas situações que merecem ser refletidas e a gente tem que pensar, porque tem muitas informações aqui e a gente precisa refletir um pouco melhor sobre isso aqui. Uma coisa, eu acredito o seguinte, uma coisa é olhar fotos
eróticas. Sinceramente, já que você está pedindo meu ponto de vista, e este canal se chama Ponto de Vista, e então o meu ponto de vista, sinceramente, eu não vejo problema em ver fotos eróticas. Existem centenas, milhares, milhões de casais que, inclusive, na hora do sexo, utilizam-se de filmes eróticos. Então, eu não vejo problema em olhar fotos eróticas. Agora, quando você diz assim, que ele comenta as fotos delas, eu só penso o seguinte, o meu questionamento é o seguinte, e por isso que eu estou dizendo que tem várias questões que precisam ser tratadas e discutidas. Uma coisa seria o cara comentar uma foto de uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que tira fotos eróticas e você não sabe nem de onde ela é. Se a mulher é lá dos Estados Unidos, a mulher é lá da Dinamarca, a mulher é lá da Ucrânia, a mulher é lá sei lá, do quinto dos infernos, essa diaba. E ele comenta. e ele comenta a foto dela. Também não vejo problema porque, né? Entende por que eu não vejo problema? Eu não vejo problema porque como que vai ter realidade? Às vezes é uma fantasia. É uma interação. O mundo virtual ele possibilitou uma interação com a imagem. Mas, agora o que eu questiono é o seguinte. Quando você diz o seguinte, que não é, que ele comenta, é seguidor, Agora, se essas mulheres são, por exemplo, da sua cidade, porque, não é, você diz assim, você não especificou, eu que estou agora jogando questionamentos. Agora, se tem uma mulher vulgar na sua cidade, vulgar de acordo com você, hein? Tá? Eu não vou entrar nesses méritos do que é vulgar, o que é vulgaridade, de acordo com o seu padrão. Então, se existe uma mulher que você considera vulgar, mas ela é da sua cidade, ela é desse tipo que então coloca essas fotos sensuais, eróticas, papapá, e o seu namorado comenta, aí, vou dar então meu ponto de vista também, aí eu já considero meio sério. Porque aí existe uma possibilidade real de acontecer. Aí eu já acho que está brincando com fogo. Aí sim eu já acho uma questão assim. Aí sim eu considero desrespeito para com você. Porque aí é uma situação real. É muito diferente de uma mulher que está lá na Ucrânia e que ele está interagindo com a imagem, até por um fetiche, uma fantasia sexual que de repente vai até ajudar você, né, na hora do sexo, sabe? Agora, se a pessoa tá ali e existe uma possibilidade real, aí eu já não acho legal. Sinceramente. Aí eu acredito que é complicado mesmo. Sabe, uma vez eu acompanhei um caso de traição, vamos pôr entre aspas, traição virtual, mais ou menos dessa forma assim, era através de uma rede social, eles, por causa do curso que o cara fazia, vamos pôr, não quero entrar em detalhes porque é uma história que de conhecidos meus, né?
Mas então eu vou inventar, tá? O cursos e tal. Vamos imaginar engenharia, tá? Então vamos imaginar que o rapaz, o namorado da minha amiga, fazia engenharia. Então eles, através dessa rede social, eles fizeram um grupo para discutir engenharia. E que eles poderiam então, né, montar futuramente, até montar um escritório juntos. Só que aí o que aconteceu? Esse cara, o namorado da minha amiga, achou bonita uma das engenheiras que faziam parte desse grupo virtual. Essa moça não era da cidade e nem do estado. Era de outro estado. Só que um dia a minha amiga descobriu a senha da rede social, até porque foi o próprio namorado que passou, não é que ela descobriu, né? Ele passou para que ela visse um e-mail para ele, e a mesma senha do e-mail era da rede social. Ela entrou e visualizou as conversas. Então, quer dizer, de fato havia as conversas no grupo de engenharia, só que depois também havia a conversa pessoal entre os dois. Entre ele e a engenheira que ele achou bonita. E aí tinha aquelas coisas do tipo: oi, você mas não vai falar oi para mim, não vai falar oi para mim hoje? Ah, mas e a moça lá desse outro estado ainda respondia assim: ah, fala, moço que tem namorada. E ele ficava bravo ainda. Ah, para, né? E falou do tipo: não, mas não me custa nada pegar o carro e ir até aí no seu estado te fazer uma visita. Aí a outra lá: ah, duvido. Não duvide, por você eu faria isso. Então, você está vendo que eu considero assim uma coisa que, então, significa assim: se eu tivesse possibilidade, eu estaria com você. É isso que de fato é complicado. Então, são muitas situações, gente, que eu não quero colocar interrogações na cabeça de ninguém. Não é o meu papel aqui. O meu papel é refletir, o meu papel é: vocês me enviam questões e eu tenho que refletir sobre elas a partir do momento que vocês me enviam. Então eu acho que tem várias vertentes que devem ser observadas. Você não especificou direito, eu estou tentando nortear as reflexões para que você que sabe quem são essas mulheres, que tipo de grupo que é esse que ele pertence, que ele participa. Então, é você que tem que... Eu considero que quando existe a possibilidade real de acontecer, para mim, eu não acho legal. Realmente, eu considero que então existe uma possibilidade real de traição e que, portanto, realmente eu também questionaria a questão do próprio sentimento de fidelidade por mim, se eu estivesse diante de uma possibilidade real dessa. Aí você diz assim: ele disse várias vezes que me ama e que não tem sentimento por elas. Então, claro, né? Também eu ia achar que ele era louco se ele falasse que começou a ter sentimento por uma mulher que tá lá numa foto erótica. Só me faltava isso.
Só faltava desenvolver sentimento por uma mulher que tá lá na Playboy. Eu comecei a amar ela. Que desculpinha também, né? Gosta de ver porque o homem é visual e separa amor de sexo. Olha, essa questão aqui, gosta de ver porque o homem é visual, a questão, minha querida, não é que o homem é visual. A sociedade, o ser humano pós-moderno é visual. Nós somos visuais. Prova disso que, se vocês tivessem que ler tudo que eu tô falando aqui no vídeo, vocês já teriam parado no segundo parágrafo. Agora, visualizando, né, existindo o movimento, e o movimento, hein, é mão. Agora que eu tô gravando em pé, então, tô andando de um lado pro outro. Quer dizer, nós somos visuais. Prova disso é o próprio sucesso do canal YouTube. Então, nós somos visuais, o ser humano é muito visual. O aluno aprende, eu falo como educador, o aluno ele aprende e apreende os conteúdos de forma muito melhor quando ele visualiza. Por isso que, por exemplo, eu gosto de na aula teórica, isso na parte teórica de trânsito, eu montei uma sala multimídia para os meus alunos. Então nós montamos lá, né, eu e meus sócios, nós montamos uma sala multimídia com lousa digital, porque o aluno hoje nós vivemos na era da visualização, de fato, das tecnologias, das redes sociais. Por isso o sucesso das redes sociais, você visualiza os eventos e a vida da outra pessoa, os acontecimentos, o que anda acontecendo, os eventos que ela tem participado, o que tem feito. Então, o visual é uma característica do ser humano pós-moderno. Não é uma característica do homem. O homem é visual. O ser humano é visual. Essa questão, separa amor de sexo. Eu acho que eu já comentei sobre isso em 2 ou 3 vídeos. Eu já falei dessa questão de separar amor de sexo. Cuidado! Essa questão de separar amor de sexo justifica uma traição, hein? Não, por você eu tenho sentimento. Ela só foi uma trepada. Com ela só foi sexo. Sentimento eu tenho por você. Cuidado com essa questão de separar amor de sexo. Precisa ficar esperto com essa questão de separar amor de sexo. Porque quem diz isso... Não. Amar eu amo a minha esposa. Agora, trepar eu trepo com outras. Agora, amor mesmo eu tenho só para minha esposa. Então precisa ficar muito esperto com essa desassociação de amor e sexo. E perceber se é o que você quer para você. Se você quer ter alguém do seu lado que entenda a relação dessa forma. Sabe? Não é alguém que diz para você, não, amar, querida, eu amo você. Mas eu também tenho desejo por outras mulheres e vou transar com elas. Mas com elas é só transa, é só sexo. Você é para quem eu dedico o meu amor. Não estou dizendo se isso é certo ou errado. Só apenas estou questionando se isso vai lhe satisfazer ou não. Não estou dizendo se é certo ou errado. Eu já falei sobre isso há uns 2 ou 3 vídeos. Pessoas que fazem, casais que fazem essa desassociação e vivem muito bem. Não vou entrar em aspecto moral, de julgamento. Isso aí, a partir do momento que não fere nenhum, nem outro, nem outro, nem outro, nem outro. Será que não sou mulher o suficiente para ele? Você tem que fazer essa pergunta para ele, não para mim, né?
Estou sofrendo muito com essa situação. Por favor, me ajude a entender a cabeça de vocês, homens, quando se trata de amor e sexo. Pode parar, meu bem. Pode parar. Não faça o erro da generalização. Não generalize. Não generalize todos a partir do seu namorado. A partir do seu noivo. Não generalize. Porque até é a mesma coisa, não é? A gente vive numa sociedade que gosta de generalizar muito. A gente não pode invalidar a medicina por causa de um médico que errou. A gente não pode invalidar a religião por causa de um líder religioso inescrupuloso, sem caráter, ladrão. Então a gente não pode generalizar ou cair nas generalizações. Não generalize. Se o seu namorado separa amor de sexo, se o seu namorado está desenvolvendo esse tipo de comportamento, muitos outros homens não fazem assim e não agem assim, dentre os quais eu me incluo. Tá? Eu me incluo. Eu não gosto dessa separação de amor e sexo. Eu não me sinto bem com isso. Eu não serviria, agora, atualmente, porque eu nunca vou dizer dessa água eu não beberei. Amanhã ou depois, sei lá, eu entro numa relação, oba, mas atualmente isso não me satisfaz, isso não me preenche. Essa desassociação de amor e sexo. Então não generalize. E não existem formulinhas, né? Não estou menosprezando autores de livro como, por exemplo, mulheres são de Vênus, homens são de Marte, porque os homens mentem e as mulheres choram. Não estou menosprezando esses livros. Todos eles têm o seu valor, têm até seus dados científicos e embasamentos científicos nisso aí. Só que às vezes a gente fica querendo colocar todo mundo dentro de determinadas regrinhas. O homem é muito voltado assim, a mulher é dessa forma, e não sei o que, aquilo. Então aí a gente cai nesse risco dos rótulos. A gente cai no risco de uma imagem pré-concebida antes de eu ter contato com o conteúdo real e específico de cada situação. E aí ela finaliza: vocês têm uma forma muito cruel de amar. Olha lá, a generalização. Que os homens têm uma forma muito cruel de amar. Ah, é? Se fosse assim, minha querida, eu não receberia então tantos e-mails de homens que estão sofrendo, que estão aí estraçalhados por causa das mulheres. Então, cuidado com as generalizações. O seu noivo está despertando uma determinada crueldade está sendo cruel com você e não está fazendo você se sentir bem, você se sentir valorizada, você se sentir desejada. Mas você não pode, a partir dele, julgar todos os outros. Porque se fosse assim, eu não receberia tantos e-mails como eu tenho recebido de homens que estão estraçalhados por conta das atitudes das suas colegas mulheres. Então não vamos cair nessas generalizações. Sente, converse com o seu noivo, tenha um diálogo aberto, sincero com ele. Gente, até o Papa falou, né? Diálogo, diálogo, diálogo. O diálogo, sem dúvida alguma, faz a grande diferença na humanidade e nas relações humanas. Inscrevam-se, participem deste canal que busca ser sempre interativo e participativo. Eu fico aguardando a sua inscrição. Se vocês quiserem me adicionar no Facebook, estejam à vontade. Pode mandar o seu convite que eu vou aceitar com muito bom gosto, com muito carinho. Muito obrigado pela sua participação. Forte abraço.